A gente falou 3 minutos. Por 3 minutos não reagiu o vídeo. Ai... Os Power Rangers perderam uma das maiores oportunidades de crossover da franquia durante a era Disney. E isso ainda é um ponto de frustração para muitos fãs, mesmo após 20 anos, cara. Porque se tem uma coisa que sempre mexeu com o imaginário dos fãs, especialmente a galera de longas datas dos Power Rangers, é justamente a oportunidade de você ver equipes anteriores dos Power Rangers se unindo às equipes atuais, né? O famoso crossover. E nesse caso, o que nunca aconteceu foi justamente o encontro entre Power Rangers Força Animal e Power Rangers Tempestade Ninja. Duas das temporadas mais... o até que enfim foi porque a gente não parava de falar? Ou até que enfim é que você conseguiu falar no chat? Não tô entendendo. Tudo bem, a gente vai ficar em silêncio carismáticas agora. do início dos anos 2000. Cara, só de imaginar essas duas equipes lendárias interagindo entre si e lutando contra o mal comum, velho, já é um negócio pra você chorar em posição fetal por nunca ter acontecido. E durante a Era Zordon, a franquia se esforçava pra manter praticamente o mesmo elenco, né? Criando uma sensação de continuidade que encantava os fãs mais jovens. Só que isso mudou em 99 com a estreia de Power Rangers Galáxia Perdida, que inaugurou o modelo de temporadas independentes, ou seja, cada uma com sua própria equipe e mitologia. Só que isso abriu portas pra algo inédito, que é justamente os crossovers, né? Que é a união de temporadas antigas com a atual. E isso passou a ser recorrente também. Foi uma jogada que não só ampliava a mitologia da série, mas também mantinha viva a conexão emocional do público com os personagens que já haviam se despedido. E de fato, no início dos anos 2000, né? Antes mesmo ali da era Disney, a gente teve momentos lendários. Eu virei pra cá e ela tá mexendo no pé. Aí eu fiquei assim, tipo... Não, gente, eu tenho mania de ficar arrancando as unhas do meu pé. Aí eu virei assim pra ela e fiquei assim, mas eu não ia expor, né? Mas se vocês viram... eu também achei esquisito, do Esse crossover é tipo assim... É que eu já assisti alguns Power Rangers em live, né? Inclusive eu ainda tô assistindo Dino Fury. É tipo assim, quando alguns personagens aparecem na temporada... Ah, tá, você é louca, ela não é da minha família. Eu sou assim, tá vendo esse GZ Rocha aí no chat? É meu primo, das coisas que eu não tive voz pra falar. Seu água com gás? Não! Enfim, é isso, né? Tipo assim, quando aparece personagem de uma temporada antiga. Igual o que eu tava assistindo recentemente, era o do... Qual foi? Patrocinaram um episódio que era Eternamente... Não, Power Rangers para sempre. Aí apareceu Power Rangers de outras temporadas. Apareceu a da Tempestade Ninja, apareceu do Dino Trovão. Apareceu... Boa noite... J-Wiki. Enfim, é isso, né? Tipo, quando coisa de uma temporada pra outra. Gustavo, você não some. Eternamente Vermelho também. Igual Tempestade Ninja. Foi no Tempestade Ninja? Não, foi no SPD que apareceu que apareceu o personagem do Dino Trovão. Eu acho que... Eu lembro que quando eu era pequena, eu assistia alguns Power Rangers, mas, tipo, eu não lembro qual foi, entendeu? Tipo, eu lembro que, esporadicamente, colocava lá e assistia, mas eu não lembro qual que era o que estavam passando na época. Deixa eu clicar aqui. Se você clicar aí, muta mesmo. Não, porque eu sempre vi, tipo, nas lives, pra cá, aí eu fui prestar atenção, porque eu vi assim... Foi isso. Vou fazer um exposit aqui pra galera. Vamos pro react. Vou ter que voltar tudo, porque essa aqui não tava prestando atenção. Tá bom. Não precisa voltar não, gente. Pelo amor de Deus, não vamos... Eu não vou continuar sem entender, mas... Dos Power Rangers, né? Os crossovers que aconteceram foram assustadores. Tivemos desde a união dos Rangers Galáxia Perdida com a tripulação de No Espaço, até a lendária celebração de 10 anos com Forever Red, em que 10 Rangers vermelhos se uniram em Força Animal. E cada crossover, cara, mínimo crossover e encontro entre equipes... Eu assisti esse app porque uma pessoa patrocinou exatamente só esse app de Força Animal. O restante cagou. Era um lembrete de que, apesar de não ser como antes, mas o universo dos Power Rangers ainda estava, de certa forma, conectado. A gente ainda tinha a oportunidade de ver equipes anteriores interagindo com as atuais. Mas justamente em 2003, quando parecia que essa tradição iria se consolidar de vez, a franquia deixou escapar a chance de ouro de colocar Força Animal ao lado de Tempestade Ninja. 2 temporadas lendárias. Só que os bastidores por trás disso, porque isso não aconteceu, a história por trás desse crossover que nunca aconteceu, é o que a gente vai contar no vídeo de hoje, e é uma pena, porque são 2 das minhas temporadas favoritas, vocês já sabem disso. Força Animal quando eu era criança, eu lembro de alguns episódios. Eu e meu irmão, a gente
tinha os brinquedos Hello, pra my montar friends, o Rick na Megazord. voz, e vamos pra pergunta principal desse vídeo, né? Por que esse crossover que tinha tudo pra ser lendário entre duas equipes lendárias não aconteceu? Tempestade Ninja, Força Animal, por que não teve crossover entre as duas? O motivo é bem conhecido, né? Pois Força Animal foi a última temporada produzida em Los Angeles antes da Disney transferir toda a produção da série pra Nova Zelândia, né? Após a compra da Saban em 2001. E essa mudança, somada à nova filosofia de manter as temporadas ainda mais independentes, dificultou trazer de volta atores anteriores. E a ideia inicial era que a adaptação de Hurricane, né, que se tornaria Ninja Storm, fosse parte de uma temporada chamada Hexagon, conectada diretamente ao universo do Forever Red, né, o crossover dos Rangers Vermelhos. Só que esse projeto foi descartado e no lugar entrou um formato totalmente novo, focado na leveza, humor e com um tom mais descontraído. E eu já fiz um vídeo aqui no canal somente sobre essa temporada que nunca aconteceu, né, que deveria ser o Hexagon, que deveria trazer o Tommy, o Jason de volta, uma mega, talvez a maior temporada da história dos Rangers que nunca aconteceu. É só clicar nos cards e depois para ver esse vídeo que tá completo. E além disso, existia a questão logística, né? Levar todo o elenco de Força Animal para Nova Zelândia apenas para um episódio seria caro demais e complicado. Para Disney, que naquele momento não via necessidade de investir em nostalgia, o esforço não parecia valer a pena. E no papel era compreensível, mas para os fãs foi decepcionante. Afinal, se existe um time que combinava perfeitamente com os ninjas, esse time era justamente o dos Guardiões Animais de Animaria. Sim, Geek, mas o que poderia ter sido feito? Como que isso iria acontecer? E aqui a gente entra no campo da imaginação, porque a gente tem mais ou menos uma ideia do que iria rolar, tá? Afinal, já existia um modelo pronto para ser adaptado, que era o filme japonês Nippon Sentai Hurricane vs Gaoranger, lançado em 2003. E nele, os Gaorangers, versão japonesa, né, de Força Animal, aparecem misteriosamente como vilões e acabam lutando contra os Hurricaners, que nesse caso seria o Tempestade Ninja. E só depois iríamos descobrir que eles estavam sendo manipulados, o que leva as duas equipes a se unirem. É uma trama simples, assim como todas as outras dos Power Rangers, obviamente, mas que, velho, funcionaria perfeitamente na versão americana. Imagina aí as duas equipes lutando entre si e depois se unindo. Imagina a galera do Força Animal sendo manipulado, controlado por alguma entidade, algum órgão. Cara, seria absurdo. E o primeiro embate seria intenso, né? Os estilos de luta totalmente diferentes. A velocidade e agilidade ninja contra a força bruta animal. Tori enfrentando a Lisa, Shane duelando com o Cole, Dustin testando suas habilidades contra o Danny. Seria o primeiro grande Rangers contra Rangers legítimo na versão ocidental, sem precisar recorrer a vilões disfarçados ou equipes artificiais, cara. E depois da luta inicial, a revelação iria acontecer. Força Animal estava sendo controlado por espíritos malignos ou até por uma máquina do Lothar que conseguia distorcer a energia animal. E nesse momento, as duas equipes iriam se unir, criando combinações épicas de poderes, cara. Mano, já imaginou Merrick, o Lobo Lunar, lutando ao lado do Ken? O Ken, ou então Max se unindo a Blake Hunter? Cara, seria um negócio lendário com duas das equipes mais icônicas da franquia. Pô, uma parada que marcou a infância completamente. Eu já fiz o ranking aqui das melhores temporadas e eu coloco Força Animal e Tempestade Ninja no meu top 10. As duas, top 10, top 11. E um dos pontos mais fascinantes, né, que poderiam ter sido explorados em um crossover entre Força Animal e Ninja Storm seriam as diferenças de personalidade entre os Rangers. Por exemplo, o Cole, né, o líder de Força Animal, tinha um espírito mais conectado à natureza e uma visão quase espiritual de sua missão, enquanto Shane, o líder da galera lá de Tempestade Ninja, era mais descontraído e ainda em aprendizado sobre responsabilidade. E essa colisão de estilos poderia ter gerado momentos interessantes, né, de liderança compartilhada, cada um aprendendo com o outro. E além disso, personagens como Taylor, né, a águia de Força Animal, que tinha uma postura séria e rígida, teria contrastado de forma divertida com Dusty, o Ranger amarelo de Ninja Storm, sempre piadista e mais leve. Até mesmo o Merrick, o Lobo Lunar, poderia encontrar um paralelo curioso com o Ken, né, o técnico e eventual samurai Ranger Verde, já que ambos carregavam fardos pessoais e sabiam o que era lutar em solidão. E seria um contraste muito bom, né, porque o Merrick, que sempre teve aquela postura mais séria, mais sombria, com um passado carregado de mistérios, ele poderia se unir à galera mais leve de Ninja Storm. Já imaginou interação com Shane, velho? Merrick e Shane, eu queria ver isso. A química entre esses dois grupos, justamente pelo contraste, né? Porque um é muito mais sério, muito mais força da natureza, e o outro é mais leve, mais tranquilo, ninja. Mano, seria um contraste perfeito. A química entre os dois grupos seria um negócio bizarro, velho. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, pô. Aproveita que temos muito que comentar do que poderia ser esse crossover. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, Lucas e Geek, a gente vai trocar essa ideia sobre os Rangers. Reaja Chiela, Distante Paraíso, Rudo. Sonzeira Braba. Tivemos um pedido de reaction. Isso. Dom Luiz!
e diversas outras séries, faz tudo isso que é nóis. Foi no incentivo, por isso que não tá na tela. E um crossover entre Força Animal e Tempestade Ninja também teria sido um espetáculo visual. As duas equipes possuíam estilos estéticos muito distintos, mas que poderiam se complementar de uma forma incrível, né? Os Zords de Força Animal, baseados em animais da selva, traziam uma sensação de grandiosidade e força primitiva, enquanto a galera de Tempestade Ninja eram inspirados em animais elementais ligados vai achar que eu tô à água e ao trovão. É que eu ia falar uma coisa. Agora imagina uma sequência de luta em que o Megazord, né, do Força Animal se unisse ao Storm Megazord em um ataque combinado, misturando o poder bruto dos Zords. Pera! Ninja, tá rolando vídeo, se eu estiver falando enquanto isso, não vai atrapalhar, não. Enquanto a galera de Tempestade Ninja eram inspirados em animais elementais ligados ao vento, à água e ao trovão, transmitindo agilidade e energia. Agora imagina uma sequência de luta em que o Megazord, né, do Força Animal se unisse ao Storm Megazord em um ataque combinado, misturando o poder bruto da natureza com a velocidade dos elementos ninjas. Até mesmo as coreografias de lutas teriam sido um contraste marcante, né? Os golpes mais pesados e diretos da equipe do Cole contra a fluidez acrobática e cheia de movimentos rápidos dos Rangers do Shane. Visualmente, é o que eu disse, seria um espetáculo entre o dojo e a selva. Mano, ninja com a força animal. Que, cara, pô, pelo amor de Deus, a Disney vacilou demais, mano. Esse crossover tinha que ter acontecido, gente. Foda. Só que um dos maiores atrativos nesse possível crossover que nunca aconteceu, com certeza, seria a junção entre os vilões de ambas as temporadas, ambas as equipes. Isso seria muito legal. Pois em Força Animal, a equipe de Cole enfrentava orgs, né? Entidades demoníacas lideradas pelo Master Org, né? Enquanto os Rangers de Shane e Ninja Storm lidavam com Loton, além, é claro, dos seus generais, né, que é o Zurgane, Chubo, Mará e mais tarde o Vexaxus. Imagina um episódio em que orgs se unissem aos monstros do Loton, né, criando inimigos híbridos temáticos, abrindo espaço para batalhas inéditas e estratégias de combate criativas, cara. A narrativa poderia explorar conflitos iniciais entre as equipes, confusas, né, por ataques sincronizados de inimigos desconhecidos, antes de perceberem que precisariam unir forças. E um vilão central poderia manipular poderes dos dois lados, forçando combinações novas de Zords e habilidades, cara. E esse nível de ameaça iria levar ao suspense e iria tornar o episódio memorável, destacando a importância da cooperação entre gerações. Sendo que o roteiro, né, eu mais ou menos, né, viajei, eu esbocei aqui na minha cabeça o que poderia ser essa história, né, além de ser algo meramente clichê, porque são duas grandes equipes, então teria que ser uma história grandiosa, mas eu elaborei um roteiro aqui mais ou menos e eu quero ver se vocês acham que fazem sentido aí. Porque o roteiro poderia começar com uma crise ambiental de grande escala que exigisse a intervenção das duas equipes. Por exemplo, os Orgs ressurgindo sob influência de uma entidade desconhecida ou de um vilão oportunista, forçando o primeiro encontro dos Rangers em um cenário urbano, né? Pode ser um cenário urbano devastado ou até uma floresta tomada por uma energia corrompida, algo que remete à natureza dos Orgs em Força Animal. E a narrativa exploraria a desconfiança inicial e até uma certa competição, momentos cômicos destacando as diferenças de estilo, né? Cole e seu time, mais centrados na missão e no tema ambiental, versus Shane e sua equipe tradicionalmente mais descontraída e espirituosa. E conforme eles percebem que precisam cooperar, o plano de batalha evolui para estratégias sincronizadas entre equipes, com combinações coordenadas de ataques e formações de Zords executadas em paralelo, em vez de fusões inéditas entre robôs de temporadas diferentes, né? Algo que os crossovers oficiais não costumam mostrar. E obviamente seria um episódio duplo, não tem como você pegar essas duas equipes e fazer só um episódiozinho ali de 20 e poucos minutos, não. Teria que ser um episódio parte 1, parte 2, talvez até 3 partes. Eu faria 3 partes, tá? Mas cara, durante essas partes você poderia também explorar pequenos arcos de personagens, que como eu disse, né, eles formariam algumas duplas, né? Um de Força Animal com outro de Tempestade Ninja, formando um arco entre si, cada dupla, e isso poderia mostrar o desenvolvimento de cada um desses personagens, cada uma dessas duplas. Mano, seria muito interessante. E tudo isso enquanto o roteiro homenageia as características únicas de cada temporada. O conflito natureza versus poluição de Força Animal e o humor ninja de Tempestade Ninja, né? Mantendo um tom leve, divertido e cheio de ação. E se esse crossover tivesse acontecido, é que agora a gente entra na percepção geral que as pessoas teriam a respeito da franquia, cara, com certeza a visão da maioria dos fãs sobre a era Disney teria mudado completamente, pois Ninja Storm, apesar de querido, ainda enfrentava resistência no início por conta do seu tom mais leve, e um encontro com a temporada anterior, mais séria e épica, teria equilibrado essa transição e mostrado que a nova fase... Pra fazer a live, eu comentei, né, que um dos Power Rangers que eu assisti alguns episódios era a Tempestade Ninja, justamente porque meu irmão assistia, então, tipo, quando eu ia almoçar antes de ir pro treino, eu conseguia pegar um episódio, mas, tipo, nunca conseguia assistir inteiro. Era a mesma coisa com Força Animal, que eu não lembro onde passava, mas o meu irmão assistia. E o meu irmão, ele ganhou os Zords. Dava pra montar o Megazord bonitinho. Eu acho que o meu irmão tem um boneco. Ele tinha, né? Porque agora virou do meu sobrinho. Um boneco do Power Rangers. E eu acho que tinha um que passava na Band também. Eu acho que eu cheguei a assistir.
TV Globinho. Então, e esses da dois TV foram Globinho os únicos também. que assisti. Tem poucos episódios, assim, tipo um ou outro. Nem foi Força Animal e Tempestade Ninja. Agora, mano, imagina um crossover, que acho que foi um dos bem nostálgicos, assim. Eu acho que, tipo assim, muita gente gosta dessas duas temporadas, Tempestade Ninja e Força Animal. Mas se tivesse um crossover entre os dois, nossa... Eu lembro muito Acho que seria da muito dublagem, né? nostálgico. Eu lembro que um dos vilões tinha uma vozinha mais, tipo, estridente. Eu acho que tipo, esse é algo que eu me lembro. Depois eu vou colocar as aberturas. Saudade de ouvir as aberturas. Oitavo legado. Além disso, daria O um Força- fechamento o digno Tempestade pra Ninja Força Animal, né? eu Que acabou assisti sendo esse ano marcada em com uma live temporada de inteirinho. transição entre Saban e Disney, sem um adeus tão memorável quanto merecia. E quando a gente olha pra trás, cara, em retrospecto, a gente percebe que realmente a Disney vacilou. Assim, eles tinham o ouro na mão pra fazer essa transição mais suave, esse crossover mais tranquilo entre as duas equipes, só que não aconteceu, cara. E isso é um Disney peso Plus que a também, gente eu tô carrega até treinando. hoje. Nós fãs a gente carrega. Porque em Dino Trovão a Nossa, gente vai viu, né, aumentar o os valor, tá? ninjas finalmente participando de um crossover, né, o Thunderstorm, que é um episódio que até hoje é lembrado como um dos pirataria, né, melhores gente? da era Realmente Disney. E em eles SPD tivemos crossovers baseados em Viagem no Tempo, e em Operação Overdrive, o famoso Once Ranger, né, trouxe de volta o Adam e outros veteranos. E todos esses episódios foram importantes, mas nenhum tinha o mesmo peso histórico que o encontro entre Força Animal e Tempestade Ninja teria tido em 2003. No fim das contas, cara, esse crossover, Força Animal e Tempestade Ninja, é um dos maiores IC da franquia dos Power Rangers. Eu acho que junto com o Hexagon, que é a temporada que nunca aconteceu, que poderia ter sido a maior temporada da história, eu acho que esse crossover também é um IC muito grande, porque iria unir duas equipes completamente diferentes, mas que poderiam se complementar. Teria oferecido batalhas memoráveis, diálogos engraçados, momentos de emoção e, acima de tudo, a sensação de que a transição pra era Disney ainda valorizava os laços do passado. E a realidade é que nunca veremos esse episódio acontecer. Mas a imaginação dos fãs continua viva, né? Criando teorias, roteiros e até fanfics que tentam preencher essa lacuna. E talvez seja isso que mantém o fascínio, né? O que poderia ter sido sempre gente, parece maior, pode mas ser tarde, mas ainda dá, mas aí, mas vocês não dá. gostariam de ter visto esse crossover em Power Rangers? Comentem embaixo as ideias de vocês e Porque temas para os próximos o vídeos, tá? Que eu vou estar Ranger lendo e Vermelho e respondendo Tempestade todo Ninja, mundo. Esse até a nossa, próxima, também, valeu, falou. nossa. E fui! Mas esse crossover Vocês ia ser sabiam que foda. existe Ia ser foda, absurdo. Mano, qual foi que eu assisti esses dias? Que tinha um crossover também? Foi... Ixi, Maria. Ah, esse aqui, ó, Operação Ultraveloz. Teve um crossover também que teve um Ranger de cada saga. Eu acho que foi 6 Rangers, 5 Rangers, que era, tipo, de cada saga. Aí teve a Tori do Tempestade Ninja, teve a... Esqueci o nome da menina do Dino Trovão. Teve o Adam também. Você não tá entendendo nada, mas enfim. Quem assistiu aí sabe. Isso aqui é tudo que eu já assisti no live. Aí eu oculto pra não ficar uma lista enorme. Eles tinham a oportunidade de fazer a SPD em 2025 e não fizeram. Tipo, continuar a SPD? Ah, SPD 2. Ah, tá. Ó. Saudades da abertura. Power Rangers. O Ranger Vermelho de Força Animal tá preso. Hã? O Ranger Vermelho de Força Animal tá preso. Ixi, então faz sim os Rangers vermelhos. Cadeira, gente. Tempestade Ninja. Alguém tinha patrocinado alguma coisa do Discord, não foi? Verdade. Eu já vou ver. No coração das montanhas, uma academia de ninjas secreta treinam nossos futuros protetores. Pergaminhos antigos outro não falam está de mais 3 entre que nós serão porque escolhidos o dentre próprio- outros. 3 que se tornarão... Que foi esse aqui, ó. Esse é o brasileiro. Presta atenção no brasileiro. Ai, eu tô interessada. Parece que ele é possível. Nossa, é verdade. Tem um outro cara que fez Power Ranger que também foi um Ranger vermelho. Eu acho que o problema é ser o Ranger. Nossa, falando em Ranger vermelho, e o crossover que eu vi, agora que eu lembrei, o crossover que eu vi do Operação Ultraveloz,
O que foi como Ranger Vermelho era o Reed. Eu fiquei assim... Gente, o Reed de SPD como Ranger Vermelho, eu fiquei chocada. Se bem que eu gostei mais dele como verde e azul. Ele vermelho eu não me acostumei, não. Ó, Power Rangers Força Animal agora. Muito top essa abertura. Mentira, eu acho que eu prefiro a abertura de Tempestade Ninja. Esse aí que tá preso. Na época eu não gostava de rock, eu gostava daquela música. Tô esperando alguém patrocinar em live pra assistir também. Power Rangers, Força Animal. Cara, vendo de novo... Não é tudo isso, não. Essa abertura... eu achava que eu gostava mais. Eu acho que eu gosto mais de Tempestade Ninja mesmo. Mas enfim, é isso. Vamos ver o próximo.